Olá, eu sou o professor José Neto de Oliveira, licenciado em Ciências, Matemática e Física, e neste quarto e último vídeo estaremos estudando sobre conservação da energia mecânica. Vamos? Mas o que é conservação de energia? Em física, o termo conservação refere-se a algo que não muda. Isto significa que a variável de uma equação que representa uma grandeza conservativa é constante ao longo do tempo. A variável tem o mesmo valor antes e depois de um evento. Há várias grandezas conservativas na física. Com frequência, elas são extremamente úteis para fazer previsões em situações que, caso contrário, seriam bastante complicadas. Na mecânica, há três grandezas fundamentais que se conservam. Elas são a energia, o momento linear e o momento angular. Nesse momento, nos atentaremos somente à conservação da energia. Essa energia refere-se à energia total de um sistema. À medida que os objetos movem-se ao longo do tempo, a energia associada a eles, por exemplo, a cinética, a potencial gravitacional, o calor, pode mudar de forma, mas se a energia é conservada, então a energia total irá permanecer a mesma. Conforme já vimos, a energia pode ser transformada de uma forma em outra. A energia mecânica pode ser transformada em energia elétrica, a energia elétrica pode ser transformada em energia térmica, luminosa, etc. Quando, por exemplo, jogamos uma caixa horizontalmente no chão, ela desliza até parar. A energia que a caixa possuía ao ser lançada não foi perdida quando a caixa parou, mas foi dissipada, principalmente em forma de calor. A energia mecânica foi transformada, então, em energia térmica. A energia total permaneceu, portanto, constante. A energia pode ser transformada de uma forma em outra, mas não pode ser criada e nem destruída. O aparecimento de uma certa forma de energia é sempre acompanhado do desaparecimento de outra, em quantidade igual. Esse enunciado é conhecido como o princípio da conservação da energia. Haverá conservação de energia mecânica num corpo em movimento quando somente as forças conservativas que atuam neste corpo estiverem realizando o trabalho. Força conservativa é aquela cujo trabalho independe da trajetória, ou seja, o trabalho realizado contra uma força conservativa é armazenado, é conservado na forma de energia potencial. Tomemos como exemplo uma esfera atirada para baixo. Desprezando-se os atritos e outras forças externas, a única força atuante na esfera, enquanto ela se desloca do ponto A para o ponto B, é a força peso. Neste momento, deduziremos a fórmula da conservação da energia mecânica. Aproveitando o exemplo anterior, onde tínhamos uma esfera atirada para baixo, desprezamos os atritos e outras forças externas, a única força atuante na esfera, enquanto ela se desloca do ponto A para o ponto B, é a força peso. Vendo o esquema de representação, temos a esfera no ponto A, pela força peso, ela se desloca até o ponto B, nós temos a energia potencial I representando inicial, energia potencial F representando final,
porque eu estou considerando o ponto A como sendo ponto inicial, por isso energia potencial inicial, o ponto B como sendo ponto final, por isso energia potencial final. Temos uma altura HI, que é a altura inicial, representando ou levando até o ponto A. Nós temos a altura HF, que é a altura do solo até o ponto B. Percebemos então que o HI, que é a altura inicial, é bem maior que a final. Então, inicialmente, vamos calcular o trabalho da força-peso. Pela regrinha que já aprendemos sobre trabalho, o trabalho para deslocar um objeto do ponto A ao ponto B equivale a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Pode ser alfa, pode ser beta. Se eu for substituir, a força atuante aqui é a força-peso. Então, no lugar de força, eu vou colocar a força-peso. O deslocamento é o deslocamento que sai do ponto A e vai para o ponto B. E se a gente for ter atenção aqui, de A até B, é esse que eu estou marcando. O que diferencia esse deslocamento dos demais? É que, se eu considerar somente a parte de baixo, eu tenho o HF. Se eu juntar com esse pedaço que eu não tenho, eu tenho o HI. Mas como achar esse pedacinho? Basta pegar a minha altura inicial, que é o total, e diminuir a minha altura final. O que sobrou é essa parte em destaque que eu estou colocando aqui, que é realmente o deslocamento, né, que esse objeto, que essa bola teve do ponto A até o ponto B. Então, como ficaria essa forma nossa ajustada? Primeiro, a minha força, que não é mais a força F, é a minha força peso, porque é a única força atuante no sistema. O meu deslocamento é o meu HI, que é a altura inicial, a maior, menos o HF, que é a altura final. Então, é esse espaço que eu deixei em destaque, vezes o cosseno, o ângulo. Se eu não tenho um ângulo formado, que o deslocamento coincide com a atuação da força, com direção em sentido da força, então o ângulo não existe, ele é um ângulo zero. Então, no lugar de beta, eu coloquei zero. Pelo que a gente já estudou, esse trabalho vai ser a minha força-peso, que pode ser calculada como sendo o produto da massa pela gravidade, a minha diferença entre a altura inicial e a altura final, que foram mantidas, e o cosseno de 0 grau, como já vimos em exercícios anteriores, ele equivale a 1. Então, só fiz uma substituição. Continuando, olha o que eu tenho. M vezes G vezes, abre parênteses, HI menos HF, fecha, vezes 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, vai ficar essa primeira etapa toda aqui, novamente. Na sequência, o que eu vou fazer? Bem, aqui a gente tem um produto do que está de fora pelo que está de dentro do parênteses. Só que lá dentro tem um binômio, são dois termos. Então, eu tenho que fazer o mg vezes HI menos o mg vezes o HF. Ou seja, colocando um esqueminha aqui, mg vezes HI menos o mg vezes o HF. Resolvendo, mg vezes HI, mgHI. Menos mg vezes HF, mgHF. Tranquilo? Na sequência, o que a gente pode observar? Bem, eu vou colocar esse mgHI, que é um único produto, entre parênteses, menos o mgHF também entre parênteses. Nós já estudamos, quando a gente passou por energia potencial gravitacional, que a energia potencial, que é uma energia armazenada, gravitacional, que depende exclusivamente da altura que ele se encontra do referencial, equivale ao produto da massa pela gravidade pela altura que se encontra esse objeto. Então, se isso aqui acontece, retomando aquela situação anterior, o que a gente tem? Na primeira situação aqui, massa vezes gravidade vezes a altura inicial, massa vezes gravidade vezes a altura é energia potencial gravitacional. Se essa altura ela é inicial, nós temos energia potencial gravitacional inicial, menos mgHF equivale à energia potencial gravitacional final. Eu vou chamar essa equação de equação 1.
eu posso reescrever ela de forma mais organizada, colocando energia potencial gravitacional final positivo, energia potencial gravitacional inicial negativo e colocar um menos antes, porque negativo com positivo é negativo. Se eu for fazer esse produto do negativo com energia potencial gravitacional final, equivale a menos energia potencial gravitacional final. Por que eu fiz esse ajuste? Porque em estudos anteriores também, vimos que essa variação, que é o delta, equivale ao final menos a inicial. Então, se eu tenho uma variação de energia potencial gravitacional, eu preciso da energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. Então, com esse ajuste, eu posso perceber que aqui nós temos a variação da energia potencial gravitacional, porque seria a final menos a inicial. E esse menos aqui fora, ele fica antes da variação. Ou seja, aqui nós temos uma situação bem interessante, que o trabalho de uma força-peso, ele é menos a variação da energia potencial gravitacional. Certo? Mas essa equação está marcada aqui porque eu vou precisar dela logo à frente, tá? Então, se a gente já calculou o trabalho da força-peso, o momento agora é calcular o trabalho da força resultante. Então, como calcular esse trabalho? Bem, segundo o teorema da energia cinética, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Novamente, temos a palavra variação, que colocamos o delta para ela, e energia cinética é aquela massa vezes o quadrado da velocidade dividido por 2. Então, eu sei até agora que esse trabalho, o trabalho da força resultante, então esse trabalho da força resultante para deslocar um objeto de A até B, equivale à variação da energia cinética. Então, delta é C. O trabalho equivale à variação da energia cinética. Melhorando isso, colocando essa variação de forma desenvolvida, o trabalho equivale a... O que é uma variação? É a final menos a inicial. Então, seria a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Eu vou chamar essa equação de 2. Até agora eu marquei duas equações. A primeira equação, que é referente ao trabalho da força-peso, que diz que o trabalho ele equivale ou é igual à energia potencial gravitacional inicial menos a energia potencial gravitacional final. E nós temos agora o trabalho da força resultante, que fala que o trabalho é igual à variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Na sequência, como a força resultante na esfera é apenas a força-peso, eu posso igualar as equações 1 e 2. Então, lembra, a equação 1 é aquela que fala que o trabalho equivale à energia potencial gravitacional inicial menos energia potencial gravitacional final. E o trabalho da força resultante equivale à energia cinética final menos a energia cinética inicial. E se eu for igualar essas duas equações, eu posso afirmar que o trabalho da equação 2, que é esse que a gente tem aqui próximo, equivale ao trabalho da equação 1, porque a única força resultante atuando é a força-peso. Então, o trabalho da força resultante acaba sendo o trabalho da força-peso. Quando eu igualo essas equações, quem é a equação 2? Está aqui em cima. Energia cinética final menos energia cinética inicial é igual quem é o trabalho da equação 1. Vamos lá? A equação 1 é energia potencial gravitacional inicial menos energia potencial gravitacional final. Venho aqui e substituo. Inicial menos a final. Quando eu fiz isso, qual seria o próximo passo para a gente estar resolvendo essa questão? Bem, basta você isolar. Vamos deixar final tudo antes da igualdade, o que não é os iniciais, depois da igualdade. Então, vou manter energia cinética final, está aqui. A energia potencial gravitacional final, ela está de lá negativo. Quando ela passa para cá da igualdade, ela passa positiva. Então, os finais ficaram no primeiro membro da equação. Igual, no segundo membro, vamos deixar os iniciais. Energia potencial gravitacional inicial, eu vou manter. Energia cinética inicial está no primeiro membro negativo. Passa para o segundo membro
positivo. Fiz só uma alteração de sinal, porque eu mudei ele de membro, e nós temos essa equação que eu chamei de equação 3. Tá, mas o que seria energia cinética mais energia potencial? Essa soma, já estudamos ela anteriormente. Retomando aqui em cima, eu deixei anotado para facilitar. Como a energia mecânica, EM, é a soma das energias cinética e potencial, ou seja, neste caso, a energia mecânica será a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Então, temos que essa equação 3, que nós tínhamos anteriormente, ela vai poder ser reescrita. O que eu fiz aqui foi só manter a equação 3, mas eu sei que a energia cinética final mais a energia potencial gravitacional final equivale à energia mecânica final, porque energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. Então, se no final a soma da cinética mais a potencial é esse primeiro membro, nós teremos uma energia mecânica só que final. Do outro membro da equação, nós temos que a energia potencial gravitacional inicial mais a energia cinética inicial também é uma energia mecânica, só que ela é inicial. O que nos leva à seguinte conclusão, que a energia mecânica final vai ser igual à energia mecânica inicial. Então, se inicialmente eu tinha uma energia mecânica num determinado valor, vamos pensar valendo 100 Joule. No final, eu tenho essa energia mecânica também valendo 100 Joule, concluímos que essa energia foi conservada. Como a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial, podemos dizer que a energia mecânica permaneceu constante. Então, a energia mecânica constante é a conclusão final que a gente tem. A energia mecânica de um corpo em movimento permanecerá constante sempre que as forças conservativas forem as únicas a realizar trabalho, dentre todas as forças que nele atuam. A conservação da energia aplica-se somente a sistemas isolados. Mas o que queremos dizer quando falamos em um sistema? Em física, sistema é uma denominação que damos a uma coleção de objetos que nós escolhemos para modelar com nossas equações. Se formos descrever o movimento de um objeto usando a conservação da energia, então o sistema deverá incluir o objeto de interesse e todos os outros objetos com os quais ele interaja. Na prática, sempre temos que optar por ignorar algumas interações. Ao definir um sistema, estamos desenhando uma linha ao redor das coisas que nos interessam e das coisas que não nos interessam. As coisas que não incluímos são normalmente coletivamente denominadas o ambiente. Há sempre algum nível tênue de interação entre objetos, mesmo distantes. Então, precisamos escolher a fronteira de nosso sistema de forma inteligente. Enfim, um sistema, ou seja, um conjunto de corpos em estudo, será mecanicamente conservativo quando a energia mecânica total do sistema permanecer constante. Mas como a conservação da energia pode ser usada para descrever o movimento de objetos? Quando a energia é conservada, podemos criar equações que igualam a soma das diferentes formas de energia no sistema. Nós, então, talvez sejamos capazes de resolver as equações para a velocidade vetorial, a distância ou algum outro parâmetro do qual a energia dependa. Se não temos informações suficientes das variáveis para encontrar uma solução única, ainda assim, pode ser útil traçar variáveis relacionadas para ver onde estão as soluções. Vamos agora resolver uma situação-problema por meio da fórmula da conservação da energia mecânica. Considere um jogador de golfe na Lua acertando uma bola de golfe, onde a aceleração gravitacional vale 1,625 metros por segundo ao quadrado. Vamos deixar esse dado aqui já marcado, que com certeza vamos precisar dele. A propósito, o astronauta Alan Shepard realmente fez isso em 1971, no voo espacial Apollo 14. Voltando à situação, a bola deixa o taco no ângulo de 45 graus em relação à superfície lunar.
com velocidade inicial de aproximadamente 28,3 metros por segundo e velocidade de altura máxima de 20 metros por segundo. Então, essa velocidade inicial de 28 metros por segundo e essa velocidade final, que é no momento da altura máxima, 20 metros por segundo, também eu vou marcar. Então, vamos à pergunta. Qual é a altura máxima que a bola de golfe pode atingir? Observem, atentem-se na verdade, que eu tenho dois pontos, o inicial e o final. Então, são esses que eu vou considerar. No ponto inicial, essa bola foi lançada com velocidade inicial de 28,3 metros por segundo. No ponto final, que é o ponto de altura máxima, a velocidade já diminuiu. Ela vale 20 metros por segundo. Eu tenho um dado aqui importante, que é 1,625 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração gravitacional na Lua, que também eu devo precisar para calcular. Até porque na energia cinética eu dependo da velocidade, e na energia potencial gravitacional eu dependo da gravidade e dependo também da altura. Para resolver essa situação, eu posso utilizar a equação da conservação da energia. Nessa equação, eu tenho que a energia mecânica se conserva, então a energia mecânica final ela vai ser igualzinho à energia mecânica inicial. A energia mecânica é uma composição da energia cinética mais a energia potencial gravitacional para essa situação aqui. Só que como eu tenho a final, eu quero a energia cinética final mais a energia potencial gravitacional final. Enquanto que a energia mecânica inicial ela é a soma da energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional inicial. O que eu fiz aqui foi substituir a energia mecânica pela fórmula dela. Ajustando mais ainda, a energia cinética é 1/2 de mv ao quadrado. A energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura. Só que como eu tenho o ponto final aqui, na energia cinética, 1/2 de mv ao quadrado, esse v tem que ser a velocidade final. Como eu tenho a energia potencial gravitacional final aqui, a massa e a gravidade não muda, mas a altura serve para mim somente a final. A energia cinética inicial é 1/2 de mvi ao quadrado, porque me interessa a velocidade inicial. Mas a energia potencial gravitacional inicial é mg vezes hi. Por que hi? Porque é a altura inicial. Para ficar mais claro e lembrar a todos, o que separa um coeficiente numérico da parte literal, ou seja, o número da letra, ou uma letra de outra letra, é o sinal de multiplicação. Então, nós temos 1/2 vezes m vezes vf ao quadrado, mais m vezes g vezes hf, igual 1/2 vezes m vezes vi ao quadrado, mais m vezes g vezes hi. Fazendo isso, uma propriedade de equação é que eu posso multiplicar ou dividir ambos os membros da equação por um único valor e eu não altero o valor da equação. Então, percebam que o meu m tem todos os 4 termos. Então, nem quis colocar ele em evidência. Simplesmente eu vou dividir o primeiro membro por m e o segundo membro também por m. Eu estou dividindo ambos os lados pelo mesmo valor. É uma propriedade de equação e eu não vou alterar o valor dessa equação. Quando eu faço isso, percebam que eu posso eliminar esses m's. Na verdade, eu estou dividindo. M dividido por m dá 1. M com esse aqui de baixo também eu posso simplificar. Funcionaria também se você tirasse o fator comum. Daria o m e você eliminaria ele. Porque ele por ele mesmo é 1 e 1 vezes qualquer número seria ele mesmo. Continuando. A equação agora, sem o m, como fica? 1/2 de v ao quadrado, vf ao quadrado, mais ghf, 1/2 vezes vi ao quadrado, mais gh. Lembrando que o sinal que separa esse 1/2 do vi é o sinal de multiplicação. Então, sinal de multiplicação. Continuando. Se eu já tenho esses ajustes feitos, agora é o momento de já substituir por algum valor que eu já tenha. Então, olha só. O que nós temos até agora? Bem,
1 meio vezes velocidade final ao quadrado. Se eu voltar lá atrás, eu percebi que a minha velocidade na altura máxima, que é a final, é 20 metros por segundo. Então, tenho ela. Corro aqui e troco a velocidade final por 20. Só troquei a velocidade final, continua ao quadrado. Mais a gravidade. A aceleração gravitacional ela vale 1,625 metros por segundo ao quadrado. 1,625 agora no lugar da gravidade. Vezes a altura final é o que eu estou buscando. Eu não tenho essa altura. Qual é a altura máxima que a bola de golfe pode atingir? Essa é a variável que eu quero encontrar. Igual a 1 meio vezes a velocidade inicial ao quadrado. A velocidade inicial do lançamento foi fornecida, aproximadamente 28,3 metros por segundo. Então, eu venho aqui, no lugar de VI, eu coloco 28,3, continua elevado ao quadrado, mais a gravidade, já vimos aqui, 1,625 vezes a altura inicial. No início, essa bola foi lançada do chão, então não tem altura nenhuma para considerar. Nesse caso, a altura é zero. Então, o que sobrou para ser calculado aqui? Somente a altura final. Avançando e resolvendo, que já dá para a gente diminuir aqui. 20 ao quadrado é 400. Esse aqui eu mantive. 28,3 ao quadrado. Só pegar 28,3 vezes 28,3. Dá 800,89 mais 1,625 vezes 0, 0. Ok? Então, a alteração mesmo foi feita somente no 20, onde está o 28,3 e onde está essa multiplicação. Já deixei de vermelho em destaque para ficar mais fácil de acompanhar. Continuando a resolução, 1 meio vezes 400 é a metade de 400, dá 200. Mas, vou repetir essa parte, igual 1 meio vezes 800,89 é a metade de 800,89. Mais 0, 0 não tem não é um elemento neutro aqui, não vai nem acrescentar, nem diminuir nada. Então, simplesmente eu vou esquecer dele. Avançando em equações, o 200, que está daqui positivo, para que eu continue a resolver essa equação, tem que jogar ele para o segundo membro. Ele passa para o outro lado, negativo. Novamente, eu deixei de vermelho só as alterações para ficar mais fácil de acompanhar. Agora, eu posso resolver a subtração. 400,445 menos 200 dá 200,445. Ok? Está multiplicando. Lembrando que eu quero encontrar só a altura final. Então, está multiplicando. Para sumir com esse número aqui, ele tem que passar para outro membro dividindo. Então, vamos dividir 200,445 dividido por 1,625. Resolvendo essa divisão, encontraremos 123,3507692, que, se você prestar atenção aqui, acaba sendo uma dízima não periódica. Como a gente tem o nosso sistema monetário, 2 casas após a vírgula, vamos igualar, vamos aproximar, aliás, para 2 casas após a vírgula. Igualando para 2 casas, eu tenho que parar no 5. O que vem depois? É 0. Então, pelo arredondamento, isso aqui está mais próximo do 5 mesmo. Então, teremos que a altura final que ele pode atingir será de 123,35 metros. Esse símbolo aqui, o igual com tio, significa aproximadamente igual. Quando a resposta não é precisa, quando precisamos mexer com arredondamento, é até interessante colocar. Como você pôde verificar, aplicar o princípio da conservação da energia nos permite resolver rapidamente problemas como esse, que seriam mais difíceis se feito apenas com equações da cinemática. Vamos para mais uma questão de aplicação. Dado o sistema abaixo, representando uma montanha russa, onde um carrinho parte do repouso no ponto A. Olhando o esqueminha que a gente tem aqui, a representação, percebemos que no ponto A se encontra o carrinho, e se esse carrinho ele parte do repouso, vou marcar isso aqui que é bem importante, que você perceba nas questões envolvendo esse tipo de assunto, quando algo, um móvel qualquer, parte do repouso, eu posso garantir que ele estava parado e que a velocidade inicial dele é 0. Então, no ponto A, como ele partiu do repouso,
A velocidade no ponto A, velocidade de A, é 0 metro por segundo. Desprezando todos os atritos, isso aqui também é interessante que eu marque, porque se eu desprezo todos os atritos, eu posso afirmar que não tem força dissipativa. Ou seja, existe uma conservação da energia. O sistema ele é conservativo de energia. E considerando que o carrinho não perde contato com a pista, isso aqui é importante para que esse carrinho não saia dessa pista, resolva as questões a seguir. Também foi pedido para adotar a gravidade valendo 10 metros por segundo ao quadrado. Vou deixar marcado. Observando a representação. Percebemos que no ponto A, como o texto já diz que o carrinho parte do repouso no ponto A, eu já garanto que a velocidade no ponto A vale 0 metro por segundo. Outra coisa que eu posso perceber é a altura. A altura no ponto A desse carrinho é 45 metros. Ou seja, o carrinho está a 45 metros do solo, que é a nossa referência. Esse carrinho ele vai começar a descer e a velocidade dele vai começar a aumentar, de tal forma que quando ele chegar aqui no ponto B, que é o mais baixo, quando toca o solo, a velocidade vai ser máxima. Ou seja, no ponto B existe uma velocidade. Eu sei qual é? Não, mas eu posso calcular ela. Outra coisa que eu posso afirmar do ponto B é a altura. Quando ele toca o solo, qual é a altura dele em relação ao solo? 0 metros. Então, já garanto que a altura no ponto B é 0. Esse carrinho continua, como ele está subindo aqui, ele perde um pouco a velocidade, mas em contrapartida, ele não tinha energia potencial gravitacional aqui, que a altura era 0. Ele começa a ganhar uma altura em relação ao solo, ou seja, ele começa a ter essa energia armazenada, essa energia potencial gravitacional. Então, no ponto C, existe tanto uma altura que garante a energia potencial gravitacional, quanto uma velocidade que garante a energia cinética. Então, agora para as questões, para a gente estar resolvendo elas. Primeira situação, o sistema ele é conservativo? Claro que sim. Por quê? Porque não há atrito. Nós falamos aqui anteriormente, desprezando todos os atritos. Como isso já está evidente no texto, eu já afirmo que o sistema ele é conservativo. E se ele é conservativo, existe a conservação de energia e eu posso usar aquela ideia de que a energia mecânica em um ponto equivale à energia mecânica no outro ponto, porque ela vai se conservar. Conservar é porque ela sempre vai ter o mesmo valor em quantidade. Determina a velocidade do carrinho ao passar pelo ponto B. Espera aí, o carrinho estava no A, ele vai passar pelo ponto B. Então, agora o desafio, o que o exercício pede para que a gente faça, é encontrar essa velocidade do carrinho nesse ponto B. Vimos que existe uma velocidade. Então, espera aí, ponto A, ponto B, inicial, final. O ponto A vai ser o meu inicial e o B vai ser o final. Usando a fórmula da conservação de energia que a gente já aprendeu, eu posso afirmar que a energia mecânica no ponto B é igual à energia mecânica no ponto A. Olha, no ponto inicial e no ponto final, a energia mecânica vai ser conservada. A energia mecânica no ponto B é a mesma coisa que a energia mecânica no ponto A. O que é energia mecânica? É a soma da potencial mais a cinética. Então, a energia mecânica no ponto B é a energia cinética de B mais a potencial gravitacional de B. E a energia mecânica em A é a soma da cinética em A mais a energia potencial em A. Só que nós já podemos excluir algumas coisas caso eu não tenha. Por exemplo, no ponto B. O ponto B, como não tem altura, ele não tem energia potencial gravitacional, que depende da altura. Então, eu já posso desconsiderar a gravitacional aqui e só vai ter a cinética, porque vai ter velocidade. No ponto A, como ele estava parado, ele não tem velocidade. Então, nesse ponto A, ele não vai ter energia cinética, mas como ele está a 45 metros acima do solo, ele vai ter a potencial gravitacional. Então, vamos lá. O que eu posso ajustar aqui? Bem, a energia cinética em B ela vai ser mantida, mas a potencial gravitacional em B ela vai ser eliminada. Por quê? Porque é zero. Como a altura minha é zero, não tem energia armazenada aqui. Em contrapartida, em A, como o corpo parte do repouso, a velocidade inicial dele é zero, essa cinética de A também não existe, ela vai ser zero. E como é um elemento neutro, eu vou desconsiderar. Mas a energia potencial gravitacional em A aqui existe porque tem altura. Colocando as fórmulas da energia cinética de B mais a potencial gravitacional de A. A energia cinética de B é 1/2 vezes a massa vezes a velocidade de B ao quadrado.
essa aqui foi eliminada, igual essa aqui foi eliminada, né? Mas energia potencial gravitacional em A é massa vezes gravidade vezes altura de A. Então, agora eu vou lá e vou puxar o que eu já tenho de valor. Nós não temos massa, mas temos a gravidade, e a gravidade vale 10, ela está aqui, e nós temos a velocidade do B. A velocidade do B não, eu quero procurar a velocidade do B. Então, aqui vai ser a variável que eu vou estar buscando. Nós temos a altura do A. O A se encontra a 45 metros. Então, vamos substituir. Velocidade de B eu estou procurando. A gravidade, ela vale 10, só para confirmar. Gravidade valendo 10. E a altura do meu A, se você for olhar o ponto A aqui, é 45 metros. Tudo certo? Outra observação, se eu tenho massa aqui e de lá, lembra que eu poderia dividir tudo por m e simplificar? Eu já posso eliminar daqui, pensando que se está multiplicando, passa dividindo e cancela com esse outro m aqui. Porque m dividido por m é 1. E o resultado 1 vezes qualquer termo é o próprio termo. Continuando, então, deixando só o que sobrou para mim, 1 meio vezes VB ao quadrado. 1 meio VB ao quadrado é 1 vezes VB ao quadrado, VB ao quadrado. 2 vezes 1, 2. Igual 10 vezes 45, 450. Continuando. Está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Olha esse 2 aqui. Se ele está de cá, no primeiro membro dividindo a equação, ele passa para o outro lado multiplicando. 450 vezes 2, 900. Novamente, eu deixei de vermelho sempre que eu fizer uma alteração, para ficar mais evidente. Está em forma de potência, que é o VB ao quadrado. Passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, temos raiz quadrada de 900. E, para concluir, raiz quadrada de 900 é 30. Então, nós temos que a velocidade no ponto B vai ser 30 metros por segundo. Agora, para finalizar, vamos resolver a letra C. Determine a velocidade do carrinho ao passar pelo ponto C. Então, olha só. Queremos passar pelo ponto C. No ponto C, existe uma altura, existe uma velocidade, então tem as duas, a cinética e a potencial gravitacional. Eu posso considerar um ponto como sendo A ou B, tanto faz. Tá? Então, vamos optar pegando o A e pegando o ponto C. O ponto C que eu quero encontrar, então a energia mecânica no ponto C é igual à energia mecânica no ponto A, porque o sistema é conservativo. Eu poderia pegar o ponto C e o ponto B? Pode, sem problema nenhum. Pode começar com energia mecânica em A, depois em C? Pode. Se essa energia se conserva, ela é a mesma coisa em qualquer ponto que você pegar desse trilho aqui. O que vai variar é entre energia cinética e energia potencial gravitacional. Substituindo aqui, a energia mecânica em C é a cinética mais a potencial gravitacional em C, a mecânica em A é a cinética mais a potencial gravitacional em A. Se você perceber, no ponto C eu tenho as duas, tanto a cinética quanto a potencial gravitacional, mas no ponto A, como a velocidade é zero, eu não tenho a cinética. Posso eliminar. Substituindo pela própria equação, a energia cinética em C é 1 meio, vezes a massa, vezes a velocidade C ao quadrado, mais a potencial gravitacional em C, massa vezes gravidade vezes a altura do C, é igual a massa vezes gravidade vezes a altura do A, sendo a energia potencial gravitacional em A. Substituindo o que eu já tenho, nós temos a massa aqui, a massa aqui e a massa de lá, eu posso eliminar já. Nós temos a gravidade valendo 10, a altura do C, que está aqui, valendo 25. Nós temos a gravidade valendo 10, a altura do A sendo 45. Na linha de baixo, o que está sobrando, 1 meio vezes C ao quadrado, mais 10 vezes 25, igual a 10 vezes 45. Resolvendo as multiplicações, 10 vezes 25, 250, 10 vezes 45, 450. Continuando, esse 250 está de cá no primeiro membro positivo, passa para o outro lado, negativo. Continuando, 1 vezes VC ao quadrado, VC ao quadrado. O 2 permanece, 2 vezes 1, 2. 450 menos 250, 200. O 2 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 200 vezes 2 é 400, está em forma de potência, passa para lá em forma de raiz quadrada. Se o expoente é 2, está ao quadrado, passa a raiz quadrada. Raiz quadrada de 400 é 20 e finalizamos essa questão.